Hoje quero compartilhar com vocês o anjo dos meus sonhos. Esses sonhos aconteceram algumas vezes ao decorrer dos últimos anos. Sempre são sonhos com o mesmo anjo em lugares distintos e com significados profundos e complexos. Por isso peço a quem veja os meus vídeos e que observe uma parte de quem sou e do que vivo, que mantenha a mente aberta e não se apegue ao significado universal que as igrejas e diversas religiões pregam. Meus sonhos não dependem unicamente de mim ou de você, muito menos de qualquer crença religiosa, mesmo que em alguns casos tenham origens religiosas e de diversas crenças às quais não fiz parte e muito menos tenho autonomia para optar. Simplesmente interpreto e repasso uma vivência real. Esse foi o primeiro sonho de muitos, porém raros e sem uma lógica de padrões como acontece algumas vezes, antes de alguns acontecimentos distintos, aos quais cataloguei ao longo dos anos. Eles são os mundiais, onde prevejo coisas importantes através de sonhos lúcidos, os de obsessão espiritual, onde envolvem sexo, violência diárias e perturbações espirituais. Esses vêm acompanhados de gritos e recados vindos, acredito, de pessoas que não fazem parte da minha vida, mas influenciam negativamente. E os espirituais, que abrangem diversos assuntos, mas que são raros, como o do anjo ou de relatos, que às vezes acontecem depois de alguns sonhos dos de obsessão. Relato do meu primeiro sonho, com o anjo suicida, por Damaris Souza. Hoje sonhei com um anjo. Ele estava à beira de um precipício e dizia em voz alta que iria tentar mais uma vez. Em seguida, caminhou em direção à borda do precipício. Ele estava sangrando e com uma das asas quebradas. Desesperada, cheguei mais perto do abismo e observei o anjo caindo. Depois de entender o cenário triste e ver que ele iria repetir a mesma cena, perguntei ao anjo por que ele faria aquilo novamente. O anjo se calou por um momento, enquanto olhava a paisagem com desgosto. Depois de um longo momento, sussurrou com tristeza: "Não sei. Já tentei algumas vezes, mas só me machuquei." Fiquei calada por alguns minutos. Eu não entendia por que um anjo tentaria se suicidar. Será que aquilo era possível? Então fiz a pergunta que já me fiz mais vezes do que gostaria: por que ele queria fazer aquilo? Depois de algum tempo, o anjo respondeu: "Eu não quero mais ser. Ser eu, ser o que sou." E riu com amargura, e sussurrou como para si mesmo: "Eu falhei, mesmo tentando, ainda continuo falhando." Acordei com uma sensação a qual tinha me acostumado a sentir, a familiar sensação de impotência, misturada ao conformismo e tristeza. Aquele sonho curto, cabia tanta coisa, tantas religiões e histórias, histórias que cresci ouvindo como algo errado, como o exemplo do testemunho de Ilka. Ilka era uma jovem que se apaixonou por um espírito que dizia ser um anjo e no qual ela acredita ser um anjo, que a levou a fazer e modificar várias coisas em sua vida, influenciando desde a música às roupas que a jovem usava. Para o conteúdo em contexto de testemunho evangélico, o espírito era um demônio, que influenciava Ilka a ser uma jovem rebelde roqueira a sair da igreja. No espiritismo, era uma manifestação de um obsessor, mas para mim, uma jovem médium cristã, problemática e roqueira era tanta coisa, boas e ruins, certas e erradas, o mesmo caminho por diversas estradas. Por isso, quando acordei, lembrei dos testemunhos de Ilka ou Milka, não recordo ao certo o nome dela. Então, como sempre, após conviver com tantas vozes e tormentos espirituais que duraram anos, aprendi a catalogar e listar os pontos dos meus sonhos, vozes e visões, que basicamente eram pesquisar, analisar, escrever sobre, por fim, tentar interpretar, já que eu tinha consciência que a verdade dos outros não era necessariamente a minha, muito menos a lógica deles, dos espíritos e dos vivos que acredito que estavam por trás das minhas crises, eram lógicas justificativas e de demonstração de poder, influência e de castigo, sejam eles justificados ou não, corretos ou não, simplesmente para mostrar quem manda, mesmo sem mostrar o rosto. Por gostar de rock, todos os cultos voltados para adolescentes e jovens serviam para travar uma luta psíquica religiosa em mim, que se perdia pela lógica bíblica, estratégia de dominação e todos os sentimentos que via e sentia das bandas de rock em especial, as letras, os contextos e todos os conflitos da vida real, muitos dos quais observava serem embutidos, escondidos e principalmente disfarçados pelos crentes. Não que o fato de ser médium ajudasse em muita coisa em questões de credibilidade e independência, pois as manifestações espirituais eram sempre para gritar, chamar a atenção, passar vergonha,
deprimir, suicidar e acabar com tudo ou o pouco que restava. Então, a clarividência, os sonhos lúcidos e as incorporações posteriores que ocorreram após o contato com o candomblé me deram uma percepção de que as coisas poderiam ser diferentes. Agora, os questionamentos iam além de acreditar ou não. Minha forma de pensar e agir com o mundo espiritual começou a mudar. Não que tenha sido a forma mais correta, lúcida e madura de ser, mas ainda minha vida estava sendo regida e influenciada por espíritos. Ainda está sendo de certa forma, mas agora sem minha permissão e com mais noção sobre as influências e manipulações tanto dos mortos quanto dos vivos e suas certezas absolutas. Então, no candomblé, me deparei com outros tipos de questionamentos e manipulação espiritual, uma doutrina mais aberta e menos preconceituosa, mas mesmo assim restrita e baseada em recompensas. E isso em minha vida teve seu preço. E consequências desanimadoras, mesmo assim foi uma fase de aprendizagem e vivência única. Quando ainda fazia parte do candomblé, percebi que a doutrina e a cultura não eram explicadas ou ensinadas, simplesmente eram vivenciadas e regidas pelos líderes, mães e pais de santo. No candomblé, o suicídio é retratado pelo orixá Oiá, em uma lenda que retrata o seu amor pelo orixá Xangô, que a fez se matar para buscá-lo no reino da morte. No culto aos orixás, existem músicas e danças retratando as histórias, mas não há a cultura da explicação dos contos dos orixás. Uma cultura linda de fato, mas com uma doutrina ainda restritiva e de trocas, claro, como toda religião e doutrina é no final das contas. Mas como é um assunto que envolve anos e boa parte das histórias da minha vida adulta, ficará para outra oportunidade. Então, tendo em vista minha experiência pessoal, profissional e espiritual, que por várias vezes não consegui separar, sonhar com um anjo suicida representava muitas coisas. Listando algumas delas, as mais relevantes. 1. A vidência, assim como a mediunidade, é tida como um dom, dado por Deus, para nos conectar com o divino. Ao meu ver, é uma forma de provar que existe muito mais além das nossas certezas. Esse muito mais é o responsável por tantas religiões com reflexos em um Deus humano, cruel, vaidoso e poderoso demais para ser negado. Salienta a soberania do homem como ser divino e supremo da cadeia alimentar, destruindo, devastando e demarcando tudo o que vê, incluindo a fé e a percepção do que é certo ou errado. Onde a recompensa é morar em um lugar especial repleto de ouro com arcanjo tocando harpa o tempo todo. Para mim, sempre soou como uma busca pelo que passamos a vida lutando para ter, dinheiro, conforto e sobrevivência garantida sem tanto trabalho árduo. Um lugar coberto de ouro, o causador de tanta escravidão, dor, ganância e destruição de algo que não tem tanta importância, como a natureza, por exemplo, povos que não compartilham a mesma percepção de Deus, mas estão vivos mesmo assim. É um absurdo não acreditar em um Deus que nunca ouviu falar, ou questionar o que já foi escrito por homem. Quando o anjo fala que não quer ser mais o que é, talvez falasse também do lado cruel que é relatado e observado durante toda a história. A Bíblia como ferramenta de manipulação e controle. A música Wrong Side of Heaven da banda Five Finger Death Punch relata esse tipo de percepção em vários contextos diferentes, já que as maiores falhas da humanidade foram justificadas em nome de Deus. 2. Quando tenho uma visão do futuro, principalmente quando se trata de vidas, suicídios e assassinatos, o primeiro pensamento é de como eu poderia mudar aquilo, principalmente quando é de alguém conhecido ou especial, como assassinatos de crianças, ou morte de alguém que eu admiro, por exemplo, como aconteceu mais vezes do que eu gostaria ou deveria deixar acontecer, sem antes ter esgotados todas as alternativas de comunicação. Mas, por culpa desse pensamento, ou por confiar nas pessoas erradas, entrei em um ciclo de dominação, monitoração, silêncio e controle, ao ponto de ter sempre uma reação negativa no meu ciclo mais íntimo, como forma de alerta. Mesmo quando o sentimento de urgência e de boa intenção são genuínos, não consigo modificar nada e fico com um sentimento sujo de indignação, ameaça e controle. Por isso, entendo a parte onde ele diz que tentou, mas só se machucou. 3. Eu sei como é sentir o desespero do sei lá e ter a percepção de que as pessoas mais importantes da sua vida não demonstram se importar ou entender sua dor. E até em alguns momentos, suas palavras e ações causam um combustível que dá forças para a queda ou para o impulso de pular e desistir.
Estar preso na sensação de que é necessário começar de novo, mesmo que saiba que vai continuar tudo do mesmo jeito, é desesperador.